Olá, boa noite a todos. Estamos de volta para o SD Evolution e para a primeira conversa desta série de 10 convidados ao longo dos próximos 21 dias até ao dia 5 de novembro. Hoje temos connosco o Jorge Dias, em direto do Barreiro. E Jorge, boa noite. Obrigado por Olá, boa noite. aceitado o Está tudo nosso bem? convite. Primeiro, agradecer desde já o convite que vocês me fizeram. É um gosto estar aqui, é um prazer. E obrigado. Jorge, obrigadíssima. É também um regresso do Jorge, que já esteve connosco no nosso encontro presencial, e hoje estamos aqui para falar um bocadinho também do coaching e falar um pouco do trabalho que ele desenvolve. Nesta primeira fase, vamos aqui pedindo para que quem se for juntando a nós também deixar o comentário de onde é que nos estão a ver, e prometo que desta vez eu não me vou esquecer de vocês e que vou acompanhar os comentários que vão colocando. Podem também, ao deixar esses comentários, deixar algumas partilhas, algumas perguntas para fazer ao Jorge, que o podemos também aqui lançar-lhe algum desafio que nos façam. Jorge, a primeira questão que eu te vou colocar, e que para quem não te conhece, era que te apresentasse e dizer quem é o Jorge Dias. Pois, eu sou Jorge Dias, vivo no Barreiro há 40 e tal anos e a minha atividade já há 10 anos é de formação, dentro das áreas da PNL, Programação Neurolinguística, do coaching e da inteligência emocional. Portanto, porquê é que eu estou a fazer estas formações? Porque tive um processo de vida, foi ali bastante complicado, ali na passada década, e então tive que fazer alguma coisa por mim e comecei a olhar para mim e depois começou tudo aí, não é? Do desenvolvimento pessoal, e dentro destas temáticas são transformadoras, foi aí mesmo que eu descobri o poder destas ferramentas e destes instrumentos que estão relacionados com o desenvolvimento pessoal. Portanto, tenho 57 anos, sou pai, fui pai este ano. Aliás, este ano foi é um ano de viragem absolutamente brutal, porque é tanta coisa a acontecer, não é? Eu já vos disse aí num encontro, uma vez fizemos aí uma entrevista aqui há uns meses, o ano começou com o falecimento da minha mãe, depois veio o Covid, que é uma coisa extraordinária que está a acontecer a nível global. Depois, a seguir, veio o meu primeiro filho, não é? Que foi uma coisa também fantástica, e depois é o lançamento dos cursos em online, que é um formato completamente diferente. Eu estava habituado ao presencial, e a dinâmica do online é completamente diferente, em termos de comunicação, em termos de marketing, em termos de produção de vídeos, acompanhamento das pessoas. Pronto, este é um ano de tudo novidade, é uma data de coisas que eu vivi em termos de novidades, umas coisas mais agradáveis, outras mais desagradáveis, e pronto, olha, cá estamos a continuar nesta odisseia. É uma questão de adaptação sempre aos tempos que vamos encontrando. E neste caso, também, não só este ano, mas como também estavas a dizer, ao longo dos últimos anos, tens também feito essa adaptação e aproveitado estas ferramentas. E agora, depois de teres aproveitado essas ferramentas, também estás a disponibilizá-las aos outros. É um bocadinho... E foram muito importantes agora para lidar com isto tudo, porque eu acho que, recuando uns anos atrás, se eu me visse lá uns anos atrás sem estas ferramentas todas, eu não sei como é que lidaria com isto tudo, não é? Desde o princípio do ano até agora. E desta vez aconteceu uma série de coisas, não é? Novas e desafiantes, e eu já fiz, as pessoas já fazem depois a ressignificação adequada, e acaba por ser uma coisa normal, acaba por ser um processo de mudança. A mudança é que é a única certeza que nós temos, e acabamos por encarar as coisas com muito mais otimismo, que é o que é importante, não é? Pronto, e agora o objetivo é partilhar também um bocadinho com as pessoas esse otimismo, e Sim, como é que as pessoas podem ultrapassar, e essas ferramentas podem ajudar. o meu propósito há muito é isso, é esse mesmo, é entregar alguma coisa de valor às pessoas. Portanto, o meu propósito aqui há uns anos passava por me concentrar em mim e tornar-me uma pessoa diferente, encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e escolher um caminho, e a partir de certa altura foi entregar valor, eu acho que é o propósito maior que
que nós temos sempre, há muitas pessoas que não sabem, há muitas pessoas que dizem assim, eu não sei qual é a minha missão de vida, sei lá o que é que ando cá a fazer, não sei, isso do propósito é uma coisa muito estranha, mas no fundo até é relativamente fácil ter... a referir sobre o propósito que as pessoas têm, porque basta saber o que é que as pessoas gostam de fazer, basta saber o que é que elas querem fazer, que se vê que há um propósito por trás disso, não é propriamente só, sei lá, criar uma empresa ou tirar um curso, não é propriamente isso que está em causa, é no que é que isso vai impactar o mundo, no que é que isso vai acrescentar valor às pessoas. Bem, na verdade é a coisa mais gratificante que eu sinto, é poder dar um contributo com humildade, não é? Eu tenho uma experiência de vida, ganhei conhecimento académico e isso tudo, e depois juntei isto tudo e pronto, e disponibilizo. E depois há trocas também, entre as pessoas também trazem a sua experiência de vida, fazem as suas leituras próprias, fazem as associações que têm à sua própria vida e fazem depois algumas transformações, algumas mudanças, sentem-se mais aliviadas, muitas vezes chegam à conclusão apenas que, afinal eu não estou sozinho, afinal há mais pessoas a passar por eu pensava que era dos únicos, que era depois das poucas pessoas que tinham este tipo de problemas, afinal também há outras pessoas que têm problemas e depois ao desabafar, ao trocar ideias, acabamos por nos sentir também acompanhados e fazer as mudanças mais rapidamente também, não é? Pronto, e é isso um bocadinho que quando há pouco estavas a dizer que o coaching ajudou a fazer a tua própria transformação, é um bocadinho agora aquilo também que, agora que estávamos na parte da introdução, já começamos a entrar também um bocadinho no tema. O coaching, o que é que eu estou a fazer o coaching e agora tenho um programa que estou a lançar agora, que dentro de 2 semanas vai ser lançado, que é uma certificação em Core Coaching. Isto é a maior importância para mim é porque eu fiz todo o meu processo de vida propriamente disso, de mudança de vida, foi com o coaching. Porque há uns 12 ou 13 anos eu não sabia bem o que é que havia de fazer, que caminho é que havia de seguir. E então tive que me entregar a estas temáticas, como o coaching e a PNL, e descobri uma série de coisas que nem sabia, não é? Depois fiz alguns processos pessoais, coisas, ressentimentos que eu tinha do passado, emoções mal resolvidas, eventos que eu tinha passado e que não... E que enfim ainda me magoavam quando eu os recordava e foi o coaching que me ajudou a fazer isso através de perguntas a mim próprio e depois a pessoa tem que responder a perguntas, não é? A chatice toda é que nós às vezes não queremos responder a perguntas. Quando não fazemos perguntas a nós próprios, não, para que é que eu vou responder isto? Nós temos muitas vezes sugestões a dar aos outros. Nós somos muito doutorados, nós somos muito... sabemos muito sobre a vida dos outros, que é, sabemos o que é que... sugestões que devemos dar sobre a vida dos outros. Agora, quando chega à nossa parte, nós passamos sempre ao lado. Quando se fazem os processos de vida, e eu agora depois comecei a ter experiência com outras pessoas, não é? Há muita gente que ainda faz alguma impressão responder a perguntas próprias sobre o seu passado, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, a questão do perdoar, a questão do deixar para trás certas coisas, que é de libertar aquele peso, aquela tensão, aquilo que traz depois que traz depressão e traz stress, traz sempre aquele peso do passado. E quando uma pessoa vê o futuro tendo em conta aquilo que viveu no passado, pode não ser uma boa ideia, não é? Nós temos que limpar a mente para poder seguir em frente com muito mais otimismo. E estas coisas que aconteceram agora, durante este ano, a mim, né, começou com a morte da minha mãe, que eu enfrentei aquilo com aquelas perguntas banais que nós fazemos. As perguntas banais é porquê a mim, porquê agora e porquê desta forma, que são perguntas que não conduzem a nada, que só conduzem a mais sofrimento. São perguntas de vitimização, que as pessoas se vitimizam, não têm apresentam-se como impotentes para resolver seja o que for. Rapidamente eu tive que mudar o rumo dessas perguntas. São perguntas naturais que surgem, mas o tempo que nós ficamos lá é muito pouco, porque se nós ficamos nestas perguntas arranjamos um problema psicológico. E fiz a passagem. Uma das coisas que eu concluí é que, quer dizer, não é por ser eu, não é porque é a mim ou
porquê agora e porquê desta forma, quer dizer, as coisas são factos que acontecem, são factos, e quando nós dizemos isto, eu arranjei esta forma que no fundo é uma estratégia e que eu acredito nela e que me ajuda a ultrapassar muita coisa. As coisas são factos que acontecem, o facto é uma coisa neutra, o facto não tem que ser mau ou bom, quer dizer, é uma coisa neutra, são factos. Agora, os timings, nós é que entendemos dar significados aos timings, não é? Porque a mim, ou porque agora, tem que ser numa altura qualquer, não é? E pronto, ultrapassei isso, fizemos as despedidas, a minha mãe despediu-se de nós, fiquei admirado até com a sua lucidez naquela altura, e eu fiz um luto mais leve, e o meu pai acabou também por fazer isso, eu também o ajudei a fazer esse luto, esse processo, e depois entretanto veio o Covid, não é? Depois veio o Covid e com o Diego, não é? Com o meu filho ainda na barriga da mãe, não é? E pronto, era um turbilhão de coisas, veio o Covid, então agora como é que fazemos formações presenciais, não é? Agora, como é que passamos a informação? Como é que isto vai ser? As dúvidas todas que, pronto, ainda estamos a atravessar, cada vez surgem dúvidas novas e pronto, mais um desafio. E eu encarei este desafio, mais uma vez, ressignifiquei, encarei este desafio. Pá, isto deve ser uma coisa boa que está a acontecer. Eu vou encarar isto como uma coisa boa. Por todas as coisas que acontecem, epá, tem que tirar algum bem. Portanto, isto faz parte também do treino do otimismo. Quando as pessoas são pessimistas, ficam muito agarradas àquilo que vem de mal. Quando se trabalha o otimismo, nós conseguimos fazer logo a passagem e dizer, isto tem que ser bom. O que é que eu vou tirar de bom nisto? Apesar da dor, mas é melhor nós termos as dores do crescimento, é melhor termos as dores que nos levam a cumprir os passos e a encarar coisas novas, com as dúvidas, com hesitações, com aquelas coisas que nós dizemos a nós próprios que, epá, se calhar não sou capaz, será que eu tenho competências? É melhor essas dores do que propriamente as dores do ficar parado e a pensar no passado e porque é que isto aconteceu. Portanto, eu agarrei esta oportunidade logo e disse, bem, eu tenho que passar para o online. Eu já há muito tempo pensava também em colocar formações online e esta foi a oportunidade, epá, é agora. Agora, há uma grande chatice no meio disto tudo, né? Porque depois a gente tem que reaprender uma série de coisas, quer dizer, vender plataformas para alojar cursos, trabalho de comunicação, e-mails, que é chamado marketing, não é? Para manter as pessoas informadas. Há pessoas que se inscrevem nestes desafios que eu lanço agora e que me dizem assim nos mails, não se esqueça de mandar lembretes, porque agora as distrações são muitas e as próprias pessoas dizem, pá, manda-me mails para me lembrar sobre isso, porque eu quero Ajuda-me aqui. Ajuda-me aqui, isto que eu posso me perder. Estou a dizer, as pessoas pedem ajuda própria. E então tive que aprender isso tudo e isto é aborrecido, porque nós quando aprendemos uma coisa de novo parece que voltamos outra vez à fase da criancinha, não é? Agora é um grande esforço, depois demora-se muito mais tempo naqueles processos. Até mecanizar o sistema vai demorar algum tempo. E criei este programa, agora ultimamente, ele levou 7 anos a ser criado, porque eu passei o meu processo. Depois comecei a fazer formações e comecei a fazer as consultas individuais e foi-me chegando muita gente com questões, não é? E eu fui colecionando uma série de coisas que eram mais eficazes e que as pessoas acolhiam melhor e faziam a transformação melhor, ou ficavam mais aliviadas, ou faziam um processo de transformação maior, e outras coisas deixei de lado. Portanto, fiz essa seleção. E este programa não é só confinado, agora por causa da palavra confinado está engraçado, que era confinado, não está só limitado ao coaching puro, só à metodologia do coaching, mas vai buscar outro conhecimento da inteligência emocional, da neurociência, da espiritualidade, vai buscar também coisas à PNL e trouxe também muito de alguma consultoria que eu fiz empresarial há muitos anos e pelo ISCTE, quando estive a fazer o mestrado em gestão de recursos humanos, adaptado ao coaching. O coaching foi fundado nos anos 60, rente a 70, pelo americano Timothy Galloway. Era um treinador de ténis. E é atribuída a ele a fundação do coaching como nós o conhecemos.
Entretanto, nestes 50 e muitos anos, houve avanços tecnológicos grandes, né? Houve descobertas sobre o funcionamento do cérebro, houve também avanços na inteligência emocional, que também adaptou muito dos seus, daquilo que é o coaching aos seus métodos, e é essas descobertas e essas novidades que eu trago também para este curso, e penso que é o mais eficaz, eu acredito que é o mais eficaz, porque experimentei, e também disponibilizei a várias pessoas e agora gostaria de entregar isto, quero entregar isto às pessoas para fazerem os seus processos também, não é? Pronto, e aí acaba por ser a junção de várias metodologias que depois nem Sim, só uma, não é necessariamente só uma que funciona, mas o conjunto que pode trazer. há um conjunto, sim, que traz valências, mantendo a estrutura do coaching, mantendo a elegância do coaching, que o coaching tem uma elegância única que não é comparável com nenhuma das outras metodologias. E que é muito simples. O coaching trabalha do presente para o futuro e também tem uma coisa que é muito difícil de fazer. É bastante difícil porque nós temos uma propensão muito grande em dar sugestões. Há bocado estávamos a dizer, estava eu a começar a conversa a dizer que nós somos muito especialistas sempre na vida dos outros, não é? Que estamos a dar, olha, se eu fosse a ti fazia isto. Olha, porque é que não fazes isto? Olha, se eu fosse aquela fazia... Não. Nós temos muitas ideias sobre a vida dos outros. O coach tem que estar calado, não é? Tem que ficar calado e não pode dar sugestões sobre a vida do cliente. E isso é a coisa mais difícil, principalmente para as pessoas que iniciam nesta atividade. É fácil envolverem-se no assunto do cliente. Quando uma pessoa vem falar sobre um problema, ou sobre algo que quer alcançar, ou sobre uma questão qualquer, quem está a escutar ou a ouvir, não é? Que é diferente, começa-se a envolver na conversa e começa a fazer associações à sua própria vida. E depois é quase automático dizer, epá, eu tenho aqui uma ideia para lhe dar, mas não vivo de ideias, não há dicas, não há nada, porque o cliente é que tem que tratar da sua vida. E isto tem uma grande importância, sabes, até nem é só por causa de uma questão de ética, não é porque há uma questão de metodologia, é uma questão de responsabilidade, porque se tu dás uma ideia a uma pessoa, e diz, olha, porque é que você não faz isto, ou porque é que você não vai falar com a pessoa tal, ou porque é que você não vai falar com o chefe, ou sei lá, uma ideia destas, e a pessoa vai mesmo fazer isso, e se a coisa corre mal, quando volta, vai-te apontar o dedo, vai dizer, mas você é que me disse, ou o senhor é que me disse, ou a senhora, e depois tu ficas como aquela expressão, não é? Com cara de pau, não é? Ficas, pá, não devia ter dito aquilo, portanto nunca se deve dizer. As únicas opiniões que se podem dar é sobre o processo que está a passar naquele momento, em sessão, se a pessoa está aberta, se está mais fechada, é uma opinião mais relacionada com o processo do cliente, não com a vida do cliente. Agora, isto é muito poderoso porque as pessoas, quando são puxadas, quando a pessoa é puxada, e eu também, eu estou a falar isto, as outras pessoas, eu também passo à condição de cliente de vez em quando, que eu preciso que me façam perguntas. E há sempre aquela coisa de dizer não sei, pá, sei lá agora, mas quando nós puxamos por nós e procuramos uma resposta, há sempre informação interna que vem ao de cima e que produz alguma transformação a nível de pensamento. E o que interessa no core coaching não é propriamente só fazer a definição de objetivos, é mudar a interpretação da vida, mudar a interpretação que nós temos da vida. Passar de uma perspectiva pessimista para mais otimista. Eu daqui a bocado já posso falar aqui de um processo, de um pequeno processo que se pode fazer, mas já fazemos, depois disponibilizas isso, não é? Exatamente. Sim, é o nosso segmento secreto depois para quem fez o registro no nosso site, como eu tinha dito ontem, que todos os nossos convidados depois vão disponibilizar aqui 5 minutos com dicas mais práticas para vos poder ajudar. Eu vou, aproveitando aqui este bocadinho, vou vendo aqui os comentários que o João Matos diz boa noite e agradece estas experiências muito enriquecedoras e estimulantes para enfrentar estes desafios com força e coragem. E o José Ricardo também, já boa noite e obrigado, limpar a mente com 74 anos, ando a tentar há mais de 29. Eu vim aproveitar aqui também o comentário do José Ricardo e, portanto, como estamos a falar, o coaching
ajuda, neste caso faz as perguntas e não dá as tais opiniões, porque o facto da a pessoa encontrar as respostas é muito mais poderoso e faz com que mais facilmente, se calhar... É porque a pessoa tem uma vivência própria, né? Tem um formato de vida próprio, com vivências, com valores, com uma educação que foi dada lá atrás e depois tem que se fazer as coisas, a pessoa vai fazer as coisas um pouco ao estilo dela, não é? Não sou eu com a minha perspectiva de vida, com a educação que tive, com os valores que tenho, que vou dar uma sugestão, porque eu estou a dar a sugestão, estou a dar segundo a minha visão, não é? Segundo a visão da pessoa, que eu não sei da vida da pessoa, eu só sei aquilo que a pessoa diz, e aquilo que a pessoa diz é muito pouco em relação ao que é a questão, não é? Havia uma senhora que é americana, que influenciou grandemente a PNL, que é a senhora Virginia Satir, que fazia consultas sobre aconselhamento familiar, constelações familiares. Ela dizia que o que as pessoas dizem nunca interessava, porque era chamada a estrutura de superfície. Portanto, as pessoas fazem uma descrição da questão, mas o que interessa é o que está por trás da questão. Aquilo que as pessoas dizem nunca é propriamente aquilo que é a origem da questão. Portanto, o que nós dizemos num primeiro momento é o sintoma. Porque as perguntas é para explorar o que é que está por trás disso e para a própria pessoa de descobrir. Agora, limpar a mente, nós muitas vezes fazemos as pazes com o passado, não é? Eu lembro-me de muita coisa que fiz, lembro-me até no desporto, eu pratiquei hóquei, tinha ali uns ressentimentos em relação a um período que vivi lá, coisas que se passaram na escola, nos trabalhos que tive logo no início, havia muita coisa que estava ali presa e eu acabei por resolver, nem limpei propriamente a mente, eu acrescentei, ressignifiquei aquilo, dei uma nova energia àqueles pensamentos, entendi-os como factos, como uma história de vida, como uma aprendizagem. Sabes que a dor, tudo o que é dor é o nosso verdadeiro ouro, é aquilo que nós temos para entregar de aprendizagem e de experiência de vida, e se há pessoas que procuram outras, é pela experiência que elas têm. Nós ficamos fascinados a olhar e a ouvir pessoas que têm experiências de vida que são realmente, que são às vezes muito fortes e muito pesadas. E procuramos pessoas as pessoas parece que têm um magnetismo, porque aquilo que elas dizem é sentido e atinge os nossos corações, mas isso vem da dor. E nós temos que transformar a dor como o nosso bem, porque é a nossa experiência, é o nosso valor. É claro que é chato passar, não é? É chato dizer, para que é preciso também estar aqui a passar por isto? Ou será que isto era necessário? Não é uma questão de ser necessário ou não, acontece. Nós vemos uma coisa que muitas vezes achamos que têm que nos tratar sempre bem. É suposto tratarem-nos bem. Claro que nós esperamos isso. Agora, quando nós esperamos sempre isso, vamos ficar desapontados, porque se calhar não é tão suposto tratarem-nos assim bem. Pode haver situações na vida em que nós somos maltratados, em que nós sentimos que há uma injustiça em relação a nós, que é uma interpretação também nossa, e quando nós nos agarramos a estas expectativas, tem que ser sempre bem tratado, que vamos por arranjar problemas para nós, e a responsabilidade é sempre nossa. Portanto, eu arranjei formas, através do coaching e da PNL, portanto, só as perguntas e a libertar e a partilhar ideias, foi importante, que eu deixei muita coisa para trás. E um dos sintomas mais interessantes, quando as pessoas se desapegam das questões mais, digamos, mais traumáticas, aquelas dos ressentimentos e daquelas crenças mais limitadoras, é quando falam dos eventos com alguma naturalidade. Não é preciso revelar às vezes coisas da vida privada, né? Mas quando falam dos eventos com alguma naturalidade, sem chorar, sem se comover, é porque já está uma parte resolvida. Portanto, eu acho que é muito importante. Estes processos ajudam sempre, tanto no passado como no futuro. E é um processo de limpeza. É um processo de limpeza muito grande. Nós sentimos mais livres, com mais possibilidades. E, por exemplo, porque este ano aconteceu aqueles 2 eventos iniciais, o Covid e a morte da minha mãe, tinha tudo para ter ali uma depressão. E ainda por cima eu vivi ali uma situação que era muito dúbia, que é,
que era complicada, que era, a minha mãe estava naquela situação no hospital e a minha mulher estava grávida. Quer dizer, qual era o sentimento que eu tinha que ter naquela altura? O que é que eu havia, qual era a minha emoção que eu andava a expressar, que eu devia expressar? Era a tristeza ou era a alegria? E aquilo foi um teste. Eu digo assim, epá, mas isto é muito... Porquê é que isto... Aquela primeira pergunta que é, aquela pergunta desnecessária, que é, porquê é que isto não está a acontecer? O que é que eu vou sentir? É alegria ou é tristeza? Epá, mas depois tive que relativizar isto e vivi o momento com alguma tranquilidade. Epá, fui aceitando as coisas, não é? Fui aceitando que havia uma dor e fui aceitando que havia uma alegria. Depois veio o Covid, uma grande confusão. Depois há aquelas, com o Covid, o que é que houve? Há aquelas coisas do futuro, nós precisamos a projetar negatividade no futuro. O que é que vai acontecer? Se calhar isto vai acontecer assim, será que eu tenho hipótese de continuar a minha atividade? Será que não vou perder o emprego? Será que... Nós começamos a projetar muita coisa no futuro, portanto, mais sofrimento. E na verdade, o que o coaching dá é uma grande presença de espírito. Nós conseguimos viver mais o presente, que é o facto, e desfrutar um pouco mais do presente. Claro que a mente está sempre passado e presente, é inevitável, mas nós conseguimos mais vezes trazer a mente para o presente, fazemos o break, uma interrupção naquilo que pode ser mais desconfortável, que é viver as duas situações temporais atrás e à frente. Sim, e o coaching acaba por ajudar nesse sentido a que, ao aparecer estes desafios à frente, nós consigamos perceber o que é que podemos, ou pelo menos fazer uma pausa e fazer as perguntas certas para poder depois passar à frente. Criares uma realidade nova, não é? Para criares uma realidade nova. Aliás, eu criei esta realidade, vou para o online. Portanto, entretanto, até fiz uma formação grande para como é que se maneja, como é que se lida com plataformas de alojamento de cursos, como é que se faz um curso online em que as pessoas não dispersem, não é só descarregar uns filmes e uns PDFs e pronto, e deixar lá. Não, é como é que se envolve pessoas, como é que se compromete pessoas e como é que se entrega valor autêntico às pessoas. Nós estamos aqui para entregar valor, não é só para fazer uma troca simples. Portanto, o curso agora que eu tenho, se me permites falar, são 8 semanas, mas são 8 semanas de acompanhamento, em que as pessoas têm, cada semana abrem módulos, as pessoas fazem alguns desafios, mas depois, durante a semana, há 2 momentos de Zoom como estes, em que há a prática de sessão, em que as pessoas podem interagir, podem treinar nas sessões, podem fazer parcerias mais tarde, e num grupo que é exclusivo e em que vai haver sempre uma intervisão. O que é a intervisão? As pessoas, quando fizerem intervenções de coaching, ou no processo de coaching, seja individual ou seja, por exemplo, em modo empresarial, por exemplo, um empresário, um manager que a dirigir uma equipa que aplique algumas coisas do coaching pode tirar dúvidas no grupo. Isto é chamado de intervisão, para rever processos. E essa é a entrega de valor. É para as pessoas se sentirem acompanhadas, fazerem o processo durante 8 semanas e obterem mais satisfação. Fazerem como o José, não é? O José dizia que era limpar a mente. Talvez limpar a mente no fundo, é trazer o foco para alguma coisa de positivo e começar a não prestar atenção àquilo, não é? Levando o foco para alguma coisa de positivo, com uma perspectiva mais positiva, nós esquecemos um pouco aquilo que é negativo. Às vezes nós temos de dizer assim, como é que os clientes chegam e dizem assim, eu quero-me livrar deste sentimento, ou quero-me livrar destes pensamentos. E a questão não está, nós não nos podemos livrar propriamente deles, nós temos é que não podemos lutar contra eles, porque tudo o que nós fazemos a lutar contra uma coisa, estamos-lhe a dar força, porque temos o foco nesse dado. Quando nós tiramos a nossa atenção para aquilo que interessa, aquilo perde valor. A indiferença, olha lá, uma indiferença é a coisa mais... Se tu não prestas atenção a uma flor em casa, a uma planta que tens em casa, ela morre. Portanto, a indiferença deve ser das melhores coisas para esquecer ou para resolver questões. Agora, quando nós nos fixamos, tenho que me livrar disto.
Mas aquilo é o teu capital. Essa dor que tu tens, ou alguma coisa que tenhas do passado, essa dor é um capital teu. Se tu lutas contra ela, estás-lhe a dar mais força ainda, porque ela existe com uma função. E é uma função de aprendizagem. Passa para outro nível. O que ela está a dizer, o que é que as dores dizem passa para outro nível. Passa para outro nível de complexidade. Não fiques aqui comigo. Faça para outro nível. É quase que pegar nessa dor, absorver aquilo que é importante e aquilo que ela traz de positivo e depois deixar o resto. E deixá-la para trás e seguir em frente. Obviamente nós temos, eu às vezes também recordo, ainda hoje recordo algumas coisas, mas já não é com aquele ressentimento, com aquela intensidade. Com aquela intensidade, quer dizer, as coisas depois são mais fáceis. E este é o momento certo. Sabes que este ano, pelas coisas que estão a acontecer agora, neste contexto, que é um contexto que é global e que é extraordinário, que ainda nem acabou, né? Está aqui para durar, com decisões e de perspectivas de decisões governamentais que até são incongruentes, confusas. Nós temos muito a aprender, vamos andar sempre nisto, quer dizer, nós temos que fortalecer a nossa mente. Uma coisa que este Core Coaching faz é mesmo, o objetivo é tornarmos mentes fortes. E há uma série de características do que é uma mente mais fraca e o que é uma mente mais forte. E nós tornamos mentalmente fortes, obviamente que não vamos muito, somos menos vulneráveis à manipulação, à informação fácil e superficial, nós não abanamos facilmente, quer dizer, temos uma estrutura mais forte e temos com mais facilidade. Traçamos objetivos, criamos soluções, puxamos também a calma quando precisamos e a tranquilidade para nós próprios. Portanto, são valências que temos que é bom ficarmos linkados a elas, que é, em tudo o que está a passar de negativo, há sempre algo de positivo que se pode tirar. E isto é uma das qualidades mais importantes dos otimistas. Isto já foi estudado nos finais de 2000, né, por um senhor que é o Martin Seligman, que é o fundador, dizem que é o pai da psicologia positiva, que viu as diferenças, né, que estudou as diferenças entre o que é uma pessoa pessimista e o que é uma pessoa otimista. Características de pensamento. E o que é que ele descobriu? Que se aprende a ser pessimista e que se pode aprender a ser otimista. Portanto, alguém que se considere pessimista, que esteja sempre a pensar no negativo, então essa pessoa ganhou competências nessa área. Portanto, pode ganhar competências numa área diferente. Ao princípio nós estamos muito habituados nisto, a rotinar, a ver sempre o mal nas coisas, estar sempre pé atrás, estar sempre à defesa, mas isso não é bom para o nosso organismo, nós estamos sempre em sobrevivência, parece em modo de sobrevivência, estamos sempre tensos. Portanto, uma das técnicas que eu utilizo muito agora já surge automaticamente, antes era mais, eu tinha que me lembrar, agora isto está a acontecer, não é agradável. Ok, o que é isto? O que é que isto tem de positivo? O que é que eu consigo aqui? Isto é um desafio que eu ponho a mim. O que é que eu consigo aqui tirar de positivo nisto? E pode ser uma boa técnica para começar. Estou a ver aqui, olha, eu acabei por abrir aqui o telefone e estou a ver aqui. Está aqui o José Ricardo, obrigado. Ele sempre soube ser conselheiro. Pelo menos as pessoas veem em mim alguém a seguir. Só não sei fazer muito do que digo. Obrigado, está a fazer uma excelente análise. Às vezes é um bocadinho aquilo que ele diz, que nós somos muito bons a dar conselhos, mas depois quando nós é que é o pior. Às vezes é bom dar um conselho, quer dizer, tem que saber o contexto. Agora, o coaching, o que eu queria dizer há bocado aqui, que o coaching como metodologia não é aconselhamento. Não é consultoria, não é assessoria, não é psicologia, é diametralmente diferente. Quando nós estamos a fazer um processo de coaching, não pode ser aconselhamento. Agora, há outros contextos em que a pessoa pode ter aconselhamento. Aliás, a mentoria é talvez a metodologia mais semelhante ao coaching, porque trabalha do presente para o futuro, mas trabalha com a experiência do próprio mentor, que é ele que guia o outro. Portanto, tem que dar sugestões, tem que dar conselhos, tem que dizer como é que se faz para o outro aprender. Portanto, há contextos para tudo. Agora, se as pessoas vão ter com o José Ricardo, é bom, é porque veem no José Ricardo um bom exemplo, uma pessoa que passou pela vida, uma pessoa com experiência e que tem autoridade
para falar sobre certos assuntos. A conclusão que eu tiro aqui do comentário dele é esse mesmo. Ele atrai pessoas que querem beber da experiência dele e qual é o ponto de vista que ele tem sobre a vida. Portanto, ele tem um capital. Ele viveu, ele teve dores, como ele disse aqui num comentário sobre os 29 anos que teve a limpar a mente. Se ele tem dores, ele tem algo a dar aos outros. Ele passou a ser uma autoridade em certas matérias, pelo menos como exemplo. Olha, eu passei por isto assim assim, fiz isto assim assado. Portanto, pode dar o seu ponto de vista e depois as pessoas escolherem o ponto de vista do Zé Ricardo e depois fazerem as suas contas e fazerem as coisas à maneira delas. Sim, não é? aproveitar a experiência dele e de qualquer pessoa e depois interpretá-la à sua maneira para utilizar. Já estamos aqui quase a chegar mesmo ao fim dos 30 minutos que... Já passou meia hora, pois foi. Foi rápido. Eu ia só pegar aqui um bocadinho também naquilo que estavas a dizer do coaching e nesta parte final que estavas a falar, que isto também pode ser utilizado, ou é muito útil a quem lidera os outros para poder utilizar isto. Precisamente, sim. Sim, isto é... aqui este curso, agora que já depois que falaste nisto, este curso não é só para pessoas que querem iniciar uma atividade como coach, não é? É para pessoas que estão em contacto com o público. E essa vertente que tu disseste aí agora das pessoas que têm responsabilidade sobre as outras, porque um manager, não é? E um responsável de um departamento, no fundo, tem uma responsabilidade sobre os outros, porque os outros seguem-no. Os outros acabam por ver nele um exemplo. Pode ser uma pessoa que viva os valores de coach, tem uma maneira de falar, tem uma maneira de abordar os assuntos, tem uma maneira de abordar os assuntos de uma forma estruturada, de fazer perguntas para todos até, para criar uma própria cultura de departamento. Sabes que eu passei por uma experiência dessas lá atrás. Já muito influenciado pelo mestrado que eu estava a tirar e por alguma consultoria que já fazia. Eu estava a trabalhar numa empresa e herdei um departamento completamente intoxicado. Mas era completamente intoxicado porque tinham sido alvo de terrorismo psicológico por um diretor anterior. E então aquilo foi-me dado ali mesmo de prenda e eu fiquei ali um bocado assim, para que é que eu vou fazer com isto? Nós queremos coisas já feitas, já preparadas. Mas não, depois fui buscar aquilo que tinha aprendido e do coaching também e apliquei, eu vou-te dizer, que foi resultados absolutamente brutais. Não é preciso mandar nas pessoas, não é preciso dirigir, muitas vezes não é preciso dirigir, porque às vezes são pessoas que têm competências e ao fim de 6 meses pode dizer que há pessoas que se odiavam no departamento, não se falavam, e começaram a beber café juntas, que foi assim uma coisa que eu achei extraordinário, né? Um dia estava eu sentado à frente do meu computador e chegam dois colegas e olha, podemos beber um café lá fora. E eu olho para os dois e eles odiavam-se. Agora já vão beber café juntos. Não, mas isto é fantástico. E quer dizer, em termos de produtividade, em termos de união do grupo, em termos de defesa do próprio departamento, que se pode ser defendido, né? Porque uma empresa toda ela é um conjunto de departamentos, não é preciso defender o departamento em relação a outros. Mas criou-se ali uma cultura mais de família e mais coesa em termos de objetivos, em termos de missão e até em termos de responsabilidade uns em relação aos outros. Não havia aquela coisa de deixar o trabalho para o outro ou fazer aquelas fintas para não fazer os trabalhos mais difíceis, enfim. Muito interessante. Portanto, o processo de coaching para uma pessoa que está a dirigir outras ou que tem responsabilidade sobre outras, eu gosto mais de falar assim, a pessoa que está a dirigir tem responsabilidade sobre as outras pessoas. Ganhou um estatuto de responsabilidade sobre os outros. Tem que servir os outros. Eu acho que é extremamente importante, sim. Sim, depois, e pegando aí nesta parte final, aquela frase feita que é a união faz a força, acaba por tornar as coisas muito mais fáceis de atingir quando há o espírito de ajuda entre todos. Mais fáceis? Eu diria muito mais fáceis. Aliás, sabes o que é que muda? Muda o ambiente, que é chamada atitude. Há uma coisa que é comportamento e atitude, não é? O comportamento é o que as pessoas fazem, cumprem um horário, têm que carregar num botão para desligar uma máquina, carregar no outro botão, não é? Portanto, isso é o comportamento.
ok, pode estar tudo assertivo, mas a atitude das pessoas é muito importante. A atitude, se é uma atitude amigável, se é uma atitude alegre, ou se é uma atitude que a pessoa está com uma cara muito feia, se tem maus modos. Essa atitude que a pessoa tem num local de trabalho ou num grupo contagia todo o resto do grupo para um mau ambiente. E no mau ambiente, mais tarde ou mais cedo, vai chegar ao tal comportamento que faz a produtividade na empresa. Portanto, tens razão quando, quando dizes isso, sim. E aí o coaching acaba por ajudar, neste caso, quem está com a responsabilidade sobre os outros e esse vai acabar por. Aprendi esta hoje. Responsabilidade sobre os outros e vai acabar por também, eu diria, influenciar as pessoas a ter outro tipo de atitude. É conversas estruturadas, sim. Até para processos de decisão em conjunto, é ótimo. Processos de decisão com perguntas e conduzindo a conversa, não quer dizer que os outros é que decidam, quer dizer, somos todos que decidam, Sim, conforme até, de acordo até com diretivas da empresa. Há coisas que não podem ser muito mudadas, não é? sim, Mas vocês aí, olha, eu vejo o grupo SD como um grupo que vive os valores de coaching. Que os valores, vocês são uma equipa fantástica, pelo que eu tenho, o contacto que eu tenho tido convosco, vocês têm mesmo, tentamos, têm essa imagem das pessoas que vivem o valor do coaching. Muito pronto, bem. pelo menos da minha parte agradeço esse elogio e pelo menos é uma coisa que tentamos ao longo destes 11 anos implementar sempre o espírito de família, porque esse espírito tem-nos ajudado a chegar até onde nós estamos agora e é muito, como disse há pouco, é muito mais fácil assim e quando se trabalha em família, neste caso, muito literalmente em família, mas todos os outros que se juntaram a nós consideramos que fazem parte da nossa família, e aí é tudo muito mais simples E recriarem a realidade, porque vocês também foram apanhados no Covid, não é? Também tinham aí tinham aí uma forma de trabalhar e tiveram que adaptar e adaptaram perfeitamente com um espírito de equipa fantástico, não é? Fizemos as devidas adaptações e pronto. Ainda estamos em processo de adaptação e certamente cada vez vamos. E houve a parte da preocupação, não houve? Primeiro houve a parte da preocupação, depois a parte, o que é que a gente vai fazer? Temos que criar soluções. Exatamente, e foi isso que naquela altura tivemos que decidir. Não, nós só temos uma maneira de trabalhar que é bem e então temos que encontrar agora as soluções para conseguir lá chegar. Ora, como tínhamos dito há bocadinho, a meia hora passou no instante e já ultrapassámos aqui um bocadinho, mas também não há problema. 3 minutos, já vem 40 minutos, não é? 40 minutos. Não há problema, ninguém nos vem fechar a porta, portanto não há stress. Portanto, antes de mais agradecer ao Jorge por ter disponibilizado este bocadinho para estar aqui connosco, por mais uma vez ter aceitado mais um desafio nosso na vida dele. Portanto, Obrigado, eu, sim. Ele sempre que vê um e-mail nosso, lá vem mais um desafio. Mas é gratificante, é bom, é bom. Portanto vamos explorar esta via e vamos tentar também partilhar e acho que foi bom para todos os que nos acompanharam. Pronto, temos aqui alguns comentários a agradecer da Maria de Fátima, da Patrícia e também da Goreta, a agradecerem este momento. Jorge, não te vás já embora, porque a seguir ainda temos aqui um momento para gravar para quem fez o registro. Sim, está bem. Tenho aqui uma... Sim. Não, mas podes tenho aqui uma surpresa, sim. Se quiseres dizer só... O tópico é, olha, vou dar há 17 perguntas base, claro que depois há mais, não é? Mas vou dar aqui as 5 perguntas essenciais para ultrapassar um processo para solução ou para desenvolvimento humano. Pronto, são 5 perguntas base para criar uma realidade diferente. Deixamos aqui aquilo que se chama em marketing o gancho, que é sim. 5 perguntas para ultrapassar os desafios. Então, pronto, vamos despedir aqui de quem nos esteve a acompanhar, a quem agradecemos. Aproveito para dizer que também esta conversa vai depois estar disponível também no nosso site, para quem não teve a oportunidade de estar aqui em direto e que possa depois ver em diferido em qualquer momento no conforto do seu lar
no sofá, onde bem entender. E deixo também já a nota que tem estado a passar em rodapé. Segunda-feira temos connosco o Paulo Oliveira, Comunicação com Humor. Não percam, acho que vai ser uma noite bastante divertida. Portanto, obrigado, Jorge. De nada, obrigado eu, mais uma vez, desejo-vos o maior sucesso e as maiores felicidades para vocês como grupo, e vou ficando aqui atento, aqui neste período, até 5 de novembro, às vossas entrevistas. Obrigadíssimo por me terem incluído na vossa família. Sim, fazes parte também da nossa família fora da caixa. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado e vemo-nos segunda-feira, 19 de outubro, às 19h30. Até lá.